Olá, boa noite. Uma alegria muito grande poder estar com vocês, contigo e com a tua família, compartilhando mais uma porção da Palavra de Deus. Quero te convidar a abrir o Evangelho comigo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, nós leremos do verso 22 ao verso 34. Diz assim: A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Ora, o contexto desse trecho do Evangelho, ele é muito rico para entendermos o que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Ele mostra as duas faces da ganância. Nós nos precipitamos, às vezes, imaginando que quando a palavra de Deus fala sobre ganância e condena a ganância, ela está se referindo àqueles que concentram recursos e bens, também é claro. Mas esse texto, ele fala daqueles que, na experiência da escassez e da perda na vida, sofrem profundamente, à medida que também, embora vulneráveis e pobres, apegam-se com o seu coração às coisas desse mundo. Esse texto ele não é exclusivo de Lucas, ele já apareceu em Mateus, no capítulo 6, do verso 25 ao 34, dentro do Sermão da Montanha. E tanto aqui quanto em Mateus, Jesus está lidando com o tema da avareza. No verso 24 de Mateus, por exemplo, ele fala de dois senhores. E Jesus acaba usando uma palavra até bastante forte. Ele diz que você vai acabar odiando a um e amando a outro. Você estará se dedicando a um e desprezando o outro. E nós sabemos muito bem que não é raro pessoas odiarem a Deus e ficarem de mal com Deus, responsabilizando Ele por suas perdas, quando na verdade o seu coração está apegado a uma estrutura construída, material perecível, nessa terra. E nesse sentido, Jesus promove um distanciamento entre o serviço a Deus e o serviço às riquezas.
Nas cartas nós também encontramos, por exemplo, em Tiago, no capítulo 4, Tiago dizendo que a amizade com esse mundo, sim, esse mundo, o sistema que rege esse mundo decaído, a forma e a cultura desse mundo, o jeito dele funcionar, fazer amizade, parceria com isso, viver a partir desta ótica é se tornar inimigo de Deus. No livro de Lucas, o contexto literário desenvolvido em cima desse tema, até chegar no capítulo 12, ele nos traz pelo menos 2 episódios, um de Jesus ao ar livre e outro de Jesus dentro da casa de um fariseu para uma refeição. No capítulo 11 e verso 39, o texto nos narra primeiro esse momento na casa do religioso. O texto diz que Jesus ele chegou, entrou e se achegou à mesa sem lavar as mãos, descumprindo um princípio de lei cerimonial que para o fariseu acabava sendo bastante importante. Ele nota que o fariseu ele não vê isso com bons olhos e olha para Jesus como alguém insatisfeito. E Jesus, assim como está de pé diante da mesa servida, eu posso imaginar ali as louças, ele olha para aquele grupo de pessoas naquela janta e diz: vocês são como copos limpos por fora, mas sujos por dentro. Vocês são como pratos limpos por fora, mas sujos por dentro. O coração de vocês está cheio de roubo e maldade. Vocês cultivam uma espiritualidade inconsistente, Jesus queria dizer. À medida que vocês dão o dízimo da hortelã e do coentro, que a lei não os obrigava, não os pedia, a intenção deles era ir além daquilo que era devido. Por outro lado, disse Jesus, vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Faça isso sem desprezar aquilo. A denúncia de Jesus aponta para uma coletânea de textos no Antigo Testamento, textos proféticos onde Deus acusa Israel de adorá-lo apenas de lábios, enquanto o coração dele estava distante de Deus. E era possível constatar isso toda vez que o povo achava que era possível ser generoso para com Deus por meio dos dízimos e das ofertas. Mas economizando amor, cuidado e justiça para com o próximo. Jesus, ele está falando daquilo que Miqueias, por exemplo, no capítulo 6 do seu livro, e verso 8, irá dizer: você sabe muito bem, homem, o que é bom e o que é que Deus, o Senhor, pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Lutero, no século XVI, quando comentava Miqueias, disse: Deus não requer de nós boas obras para com Ele. Ele quer que tudo contribua para o uso e bem-estar do nosso próximo. A glória dessas obras é suficiente para Deus. Esse sermão aqui, de onde nós estamos partindo, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ele é proferido por Jesus exatamente depois do Mestre estar em lugar público e cercado por uma multidão,
foi interpelado por um homem que buscava em Jesus auxílio a fim de pleitear a sua parte na herança essa que um irmão dele havia retido. E Jesus ele resiste em dar uma resposta fácil a esse homem e acaba respondendo com uma parábola. A parábola de um homem rico que havia feito uma grande colheita. E agora esse homem não sabia o que fazer com tanto mantimento. Veja bem que aqui o problema é o exagero de recursos. Ele não sabe o que fazer, está empenhado. E ele teve uma brilhante ideia. Ele derrubou todos os celeiros, pequenos como eram, e construiu outros novos, maiores. Assim, ele poderia abrigar, e por longo tempo, todo aquele mantimento. A experiência da nossa vida, ela mostra que gerenciar, às vezes, a abundância de recurso, ela é tão angustiante quanto a escassez. Toda vez que nós somos servos das riquezas. Aquele homem sentou e ele ora para si mesmo dizendo: você tem recursos agora para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Lê do engano, disse Jesus, e chamou aquele homem de louco. Esta noite vão te pedir a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Por que Jesus chama esse homem de louco? Porque esse homem, ele achava que era dele o único direito da colheita. Poderia, já que o seu celeiro era pequeno, e eu quero imaginar, não pequeno, mas do tamanho necessário. Ele poderia ter lembrado de outros, daqueles que não tinham nada, ou muito pouco. Essas pessoas, elas poderiam fazer bom uso daquilo que lhes havia sobrado. Lutero, comentando o capítulo 6, do verso 19 ao verso 21 de Mateus, ele diz: por isso levam a melhor aqueles que não têm grandes fortunas, pois não precisam sustentar muitos ratos, nem temer ladrões. Meu comentário a esse texto é o seguinte: minha pessoa, chamada cristão, não deve preocupar-se com o dinheiro nem acumulá-lo, mas prender-se exclusivamente a Deus em seu coração. Exteriormente, entretanto, posso e devo usar os bens materiais para meu corpo e para as outras pessoas. No que tange a minha pessoa secular, devo e posso acumular dinheiro e fortuna. No entanto, nunca em demasia, para que não vire um avarento, que só cuida de si próprio e jamais consegue ficar satisfeito. Jesus termina dizendo: assim é quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E aqui nós encontramos a conexão entre uma perícope e outra. O salmista já havia orado dizendo no Salmo 39, verso 4, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor,
que espero. Tu és a minha esperança. Parece ter ficado claro as duas faces da avareza aqui. Agora Jesus irá, depois de ter dialogado com um grupo de pessoas, um grupo de religiosos e pessoas com recursos e que tinham pelo que brigar, ele se volta a um grupo de pessoas do campo, pescadores simples, os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, para dizer: por isso, não se preocupe. Certamente essa não é uma afirmação de Jesus a respeito de não trabalhar. Não é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Jesus aponta para uma realidade maior, real e para além da intervenção humana no mundo. Ele mostra que o mundo não é fruto do acaso. Tem uma intenção, tem uma ordem por trás de todas as coisas. Existe um ecossistema por Deus desenvolvido que é como se ele estivesse presente corporalmente em todo o universo. A presença de Deus traz vida ao universo, como as nossas veias levam sangue e nutrem todas as células espalhadas pelo nosso corpo, mantendo o nosso corpo vivo, de pé, em pleno funcionamento. Por isso Jesus está dizendo, não existe nada que não seja do conhecimento dele. E aqui emerge aquela rica frase: até os cabelos da vossa cabeça ele tem contado. Não se preocupe. Então, o que significa não se preocupar aqui? Dentro do contexto bíblico, o termo grego merimna refere-se a cuidados do homem acerca do seu próprio futuro. E esse é o termo que Jesus usa, por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 19, para dizer sobre a perseguição que os discípulos vão enfrentar, garantindo: fiquem tranquilos. E isso está previsto, vai acontecer com vocês. As pessoas os odiarão, mas vocês não estarão sozinhos. É o mesmo termo usado por Jesus no capítulo 10 de Lucas, no verso 41, quando ele chama Marta, exorta ela que está inquieta com as coisas desta vida. E é também o mesmo termo usado pelo apóstolo Paulo nesse conhecido texto de Filipenses capítulo 4 e verso 6, onde Paulo diz: não fiquem preocupados, orem a Deus, peçam a Deus e agradeçam a Ele. O Antigo e o Novo Testamento entendem esse tipo de cuidado como uma reação natural do homem diante da pobreza. Fome e outros problemas da vida cotidiana fazem com que o homem, oprimido por fardos pesados que colocam sobre ele, se perceba desamparado no mundo. E é através desse tipo de cuidado que ele pretende se proteger, se garantir para o futuro. Aqui no capítulo 12 de Lucas, o homem definitivamente o texto está nos dizendo, o homem não garante o seu futuro através de bens temporais. Basta lembrar Jó, que era um homem rico, relato do Antigo Testamento, e quando o vento bateu sobre a casa dele, sobrou apenas ele e Deus. Apenas a vida e o Criador. Isso prova que a vida de Jó, de fato, não estava nos bens que ele tinha. Voltam as palavras de Jesus, dizendo: tenham cuidado, não se deixem dominar pela avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas, do capítulo 12 e verso 15.
E talvez seja justamente por isso que Jó recupera tudo aquilo que havia perdido, inclusive para além daquilo que possuía. Porque o Deus criador, doador da vida, mantenedor da vida, a esse ele não havia perdido. É aqui que as muitas coisas que buscamos para garantir a nossa vida se contrastam com a única coisa necessária: Deus. Por isso, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, o apóstolo diz: descarreguem toda essa agenda de cuidados em Deus, porque Ele saberá cuidar de vocês. Jesus, em Lucas, capítulo 21, verso 34, ele nos orienta justamente a não nos sobrecarregarmos com cuidados desta vida. E em Marcos, no capítulo 4 e verso 19, Jesus ele chama a atenção para o fato de que as preocupações da vida podem sufocar a palavra em nós. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Com a sua vida, não se preocupe quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. E a partir de agora, Jesus, ele pega coisas simples da vida daqueles homens e que também atravessam a nossa própria realidade. Todos os dias, mas não nos damos conta, nós não nos vemos. O que Jesus, através desse ensinamento, se propõe é nos convencer do óbvio. Aliás, a Bíblia faz isso muitas vezes. E Jesus então pergunta qual é o fator causativo da vida de vocês e dos alimentos que vocês comem. Lembrem quem foi que teceu o corpo de vocês e viu vocês quando ainda não tinham forma, e conhecia cada dia da vida de vocês antes mesmo que qualquer um deles tivesse existido. Lembrando aqui o Salmo 139. Vocês se preocupam com a comida porque vocês plantam, porque vocês colhem, porque vocês manipulam os alimentos e os servem à mesa. Aliás, hoje nem isso praticamente fazemos. Mas Jesus pergunta quem foi que deu vida a vocês? Quem foi que fez brotar o alimento do solo? Você se preocupa com roupa porque você produz a roupa. Você confecciona tecido, mede, corta, costura. Mas quem foi que trouxe a existência e fez brotar a flor do algodão? Quem foi que fez isso? Não é o mesmo que deu a vocês vida, corpo e tudo aquilo que vocês precisam? É isso que Jesus está perguntando. Nós deveríamos de nos perceber dependentes de Deus, tanto quanto uma criança quando nasce. Se a mãe não pegar ela nos braços e não levar ela ao peito para amamentar, essa criança ela irá morrer de fome, porque nem isso, enquanto infantes, somos capazes de fazer. Em nada nós somos diferentes ao povo de Israel naqueles 40 anos de peregrinação pelo deserto. E nem diferente daquele casal do capítulo 3 do livro de João, que estava no dia mais importante da vida, no meio de uma festa de casamento, e terminou o vinho. Precisavam de mais vinho para continuar a festa. Não há nada de menos extraordinário no café da manhã que você tomou hoje, para aquela oração que Jesus fez com 5 pães e 3 peixes, erguendo ao céu, dando graças e alimentando uma multidão de 5.000 pessoas. Nada diferente
entre o que Jesus opera todos os dias. Todos os dias. No teu corpo, todas as manhãs quando você acorda. Qual é a diferença que há entre você e Lázaro quando ouviu a voz do Deus Criador e Todo-Poderoso, chamando ele de volta para o mundo, de novo para a vida? Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que a roupa. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que é que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Observem. Seguidamente, eu falo com pessoas que têm uma vida tão corrida, e às vezes também me enquadro aqui, que mal se olham no espelho. Vivemos num tempo onde estamos no mundo, mas tudo o que nós ouvimos e enxergamos, os sons do mundo e as imagens do mundo, do que Deus fez e daquilo que está acontecendo no tempo e no espaço, elas chegam até nós através de uma pequena tela. São sons e imagens transmitidas e filtradas pelas mãos de outras pessoas e instituições. Nós somos capazes de investir recursos para fazer uma viagem e no final, e depois que os anos se passarem, tudo que iremos ter é algumas fotos dentro de um cartão de memória. A nossa vida nos dias de hoje, ela está sendo carregada dentro de um smartphone e não dentro de nós mesmos. Nós estamos cada vez mais ocos por dentro, sem memória afetiva. Nós temos cada vez mais na nossa sociedade uma juventude que demora a maturar. Muitos jovens sequer amadurecem, insistem em perpetuar a sua adolescência. A grande maioria destes a que me refiro, o seu mundo é o quarto. E o tempo deles é consumido em entretenimentos como séries, jogos virtuais, pornografia e tantas outras coisas que denotam a coisificação da criação divina. E esta pandemia, eu temo e oro por isso, parece ter dado uma volta a mais na chave desse quarto, para que esses jovens fiquem presos ali. Aliás, não apenas para os jovens, mas para que a família fique presa. Mas Deus, Ele está nos dizendo, observem. Ele está nos convidando, todos nós, a sairmos para olhar, como o salmista proclamou no Salmo 19, e verso 1 ao verso 4, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz.
e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Jesus toma aqui a figura de um corvo. Corvo era uma ave, inclusive, que fazia parte da lista dos animais impuros no Antigo Testamento. E ele diz: olhem para as aves. Salmo 147, verso 9, diz: e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Deste modo, à medida que Jesus nos convida a observar as aves, como ele chama em Mateus os pardais, é como se ele estivesse tornando um pardal um pregador. Colocando ele na cerca da nossa casa, trazendo ele na janela, para quem sabe, se você olhar atentamente, ouvir ele dizer: veja, como você é miserável. Você tem casa, tem propriedade, tem dinheiro, tem bens, todos os anos. O que mais você precisa? Ainda assim, contudo, você não consegue encontrar sossego e está sempre inseguro, achando que vai morrer. Morrer de fome? Porque mesmo nós sabendo que a provisão existe, quando não enxergamos ela diante dos nossos olhos, nós não conseguimos confiar em Deus. Ele mesmo foi quem ordenou que orássemos no Pai Nosso, que Ele daria o pão daquele dia. Daquele dia. Quando ouvimos um pássaro cantar, nós deveríamos de nos dar conta que eles falam do contentamento. Eles falam da satisfação, da segurança, do sossego, da tranquilidade, porque estão sendo cuidados. Eu me lembro aqui que na minha infância eu visitava a casa de um tio que tinha viveiro. E era curioso e ao mesmo tempo lamentável toda vez que um pássaro era preso e colocado ali. Ele cantava menos e durava menos. E eu tenho para mim, lendo esse texto, que um pássaro deve de olhar dentro de uma gaiola e dizer: eu não quero isso aqui. Eu prefiro estar na cozinha do Deus que me criou e comer da mão dele. Ele não tem um saco de alpiste. Ele é dono do mundo. O Salmo 145, verso 15 diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Jó, capítulo 38, verso 41 diz: quem prepara o alimento para o corvo, quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando porque não têm o que comer? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto a coisas mínimas, por que é que se preocupam com outras coisas? Observem os lírios do campo, aquelas pequenas flores, comidas pelo gado. Elas também se tornam para nós pregadores. Quem é a rainha da Inglaterra, posta do lado de uma rosa? Todos os alfaiates do mundo se inspiram nas flores do campo, mas não em uma rainha. É Deus quem faz tudo isso. Nós deveríamos de nos perceber como aquele primeiro casal depois da queda.
Deus não os desamparou, mas produziu para eles vestimentas. Deus cuida do ser humano. Deus ama o ser humano. Por isso Davi se impressiona no Salmo 8, dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, eu me pergunto: quem é o homem para que tu dele se lembres? E quem é o filho do homem para que o visites? Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. São os gentios que fazem isso por todo o mundo. Mas o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não gastem, tesouros inesgotáveis no céu, onde o ladrão não chega e a traça não corrói. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Os gentios são aqueles que vivem no mundo como se Deus não existisse, como se tudo fosse obra do acaso, ou se Deus tivesse criado o mundo e tivesse abandonado o mundo, acompanhando a história humana pelo lado de fora, assistindo às nossas mazelas. Não! Ele se fez um ser humano em Jesus, e depois de ter vindo ao mundo, homem nenhum pode dizer: eu estou sozinho, porque a encarnação de Jesus Cristo é a encarnação de Deus dentro da nossa angústia. Note que Jesus fala: o Pai de vocês. Ele já ensinou o Pai Nosso a essa altura no livro de Lucas. Não é uma informação estranha, isso não é uma novidade. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Busquem antes de tudo o seu reino. E o livro de Mateus acrescenta: o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus, se não buscar por aquilo que interessa a Jesus Cristo e a sua justiça? O reino de Deus é crer em Jesus, onde a fé se atém a praticar e promover por meio da pregação, canções, dos cultos de louvor, ao ler, ao contar e ao orar. De modo que a partir dessa vida devocional e de entrega a Deus, se rompa de dentro de nós frutos de justiça. Assim, mais e mais pessoas serão levadas a esse Pai, Criador de toda a terra. Essa justiça é o que procede da fé, que opera através do amor. Essa justiça que não se percebia entre os fariseus, que Deus tanto chama por Israel. Essa justiça profetizada e inquirida na boca do profeta Miqueias. Isso porque o Evangelho é para ser vivido. Ele não consiste apenas em palavras, Paulo disse, mas na demonstração do poder de Deus.
E o que é o poder de Deus, senão a manifestação do seu amor no mundo? Agora é importante buscar sempre de novo, porque essa árvore, ela não é perfeita e ela habita plantada no mundo decaído. Não tenha medo, pequenino rebanho. Deus não nega, Ele não nos cobra que sejamos maior do que somos. Ele diz: vocês são pequenos, vulneráveis, frágeis. Contudo, a esse reino do qual vocês fazem parte e se sujeitaram a ele, vocês também são súditos. O Pai agradou-se em dar a vocês o reino. Por isso agora, o que há de precioso na terra? Vendam os seus bens, deem esmola, façam para vocês bolsas que não gastem, tesouros inesgotáveis no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Jesus está fazendo uma comparação do maior para o menor. Parece até uma ironia, se isso não fosse verdade. Mas um pequeno inseto, como a traça, é quem pode destruir e é capaz de destruir a riqueza acumulada humana. Agora, um tesouro, a palavra de Deus está nos instruindo. Está sendo depositado no reino toda vez que nós damos um passo mais, dentro do caminho da generosidade e da misericórdia. Esse é um indicativo que os bens, eles nos são dados. Os bens fazem parte daquilo que nós chamamos dons de Deus. Os bens pertencem a Deus, tendo em vista também os outros. Porque onde estiver o teu tesouro, o tesouro de vocês, aí também estará o teu coração. Essa pergunta, ela é uma pergunta muito pessoal. Ela deve ser respondida por cada um de nós, por mim e por vocês nessa noite. Onde nós temos colocado e investido nosso tempo e os recursos, que são dons e Deus nos tem dado. Fecha os teus olhos junto comigo. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por tua santa e preciosa palavra. Agora, vivifica ela em nossos corações e faça ela cumprir com o propósito pelo qual tu a enviou. Oramos e te pedimos isso, por Jesus teu Filho. Amém. Deus nos abençoe.